Queria convidar você a abrir a palavra do Senhor, lá no livro de Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. Nós vamos pensar sobre esse tema maior chamado conflito. Conflito. Nós estamos numa série de pregações, nós denominamos Movidos pelo Espírito Santo, onde nós estamos vendo como o Espírito Santo veio sobre a igreja e como então isso se desenvolveu no meio do corpo da igreja. E não seria uma igreja real e verdadeira se não existisse conflito, desavenças ou coisas nesse sentido. Porque mesmo que essa igreja seja cheia do Espírito Santo, ela ainda é formada por pessoas pecadoras, pessoas com corações corrompidos. Então, Atos capítulo 6, do verso 1 até o verso 7, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas nas distribuições diárias do alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir a mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunhos, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócopo, Nicanor, Timon, Parnéas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, aos quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós nos rendemos a Ti, ó Pai, em gratidão pelo privilégio que temos de adorar ao Senhor nesse lugar, ó Pai. Pai, nós queremos clamar ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações por meio da Tua palavra. Que o Senhor nos conduza em entendimento pelo poder do Espírito Santo do Senhor e que o Senhor me use, ó Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, apesar de mim. Assim oramos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós, como eu disse, estamos vendo uma série de pregações que começou há 4 anos atrás. É verdade, ela começou há 4 anos, aí nós paramos e retomamos então nesse último mês. E o que nós estamos vendo então nessa série é como o Espírito Santo é derramado sobre a igreja e quais os acontecimentos então a partir desse momento. Nós vimos no capítulo 1 que Deus, ou Jesus, anuncia a chegada do Espírito antes de ir aos céus. Ele vai aos céus, mas antes ele anuncia a chegada do Espírito, diz que todos deveriam permanecer em Jerusalém até que o Espírito viesse. No capítulo 2 o Espírito vem. O Espírito vem sobre a igreja, é derramado sobre a igreja conforme prometido lá na carta de Joel, ou no livro de Joel do Antigo Testamento. A partir daí o Evangelho é proclamado, muitas pessoas se convertem, aos milhares, são 3.000. E aí depois no capítulo 3, Pedro e João curam um aleijado na porta do templo. Isso traz um grande estardalhaço, eles pregam novamente, mais pessoas ainda se convertem, agora 5.000. E aí no capítulo 4 começam as ameaças e as perseguições. O Sinédrio, incomodado com aquele movimento que crescia rapidamente, ele agora vai atrás de Pedro e João e dos apóstolos e ameaça eles e prende eles, mas eles dizem que não se importam, eles continuarão pregando. E eles são libertos mais uma vez, porque não tinha acusação formal a ser feita, afinal de contas um homem foi curado. No capítulo 5, mais uma vez, a gente vê ali como as coisas se desenvolvem. A gente viu que há um gap aí para contar a história de Ananias e Safira, mostrando que havia pessoas que se envolviam nesse movimento por puro interesse de aparecer, que era o caso de Ananias e Safira, mas eles foram penalizados por isso, penalizados com a morte. E nós vimos também que há novamente uma forte perseguição. Pedro e João e todos os apóstolos são presos novamente, mas Deus os liberta, abrindo as correntes e tirando eles da cadeia. Eles são ameaçados mais uma vez, mas mais uma vez eles são libertos por causa do poder e da mão do Senhor. Beleza, até aqui vem acontecendo só coisa boa, só coisa maravilhosa, só coisa que a gente gosta de ouvir, testemunho bacana, gente sendo curado, milagre maravilhoso. E a hora da confusão, que hora que vai chegar? Uma delas é agora.
capítulo 6, do verso 1 até o verso 7. A primeira coisa que a gente precisa observar nesse texto é o conflito, ou os conflitos. Olha só o que aconteceu. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, então o primeiro problema daquela igreja é que ela cresceu rápido demais. O crescimento foi exponencial, foi exagerado, pelo menos para os nossos termos, né? Então ela cresceu muito rápido, ela avançou muito rápido, aos milhares se convertiam a cada dia. E você vai observar e você vai se lembrar que o que acontecia é que aqueles que iam chegando, principalmente os mais bem-sucedidos, as pessoas que tinham mais dinheiro, elas vendiam seus bens, elas se desfaziam dos seus bens, entregavam para os apóstolos, para que os apóstolos pudessem administrar esses bens de acordo com a necessidade que havia no meio daquele grupo, porque eles meio que foram se juntando, eles meio que foram convivendo junto diariamente. E certamente haviam entre eles pessoas mais abastadas e pessoas menos abastadas, pessoas que tinham mais necessidade. Só que com um crescimento grande demais, parece que tem uma galera que começou a ficar sendo prejudicada nesse processo de receber donativos ou receber o seu sustento. Olha só o que diz o capítulo 1. Os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as viúvas estavam esquecidas na distribuição diária de alimento. O primeiro problema aqui, meu irmão, é o seguinte, aliás, o segundo problema, cresceu rápido demais, em seguida o que acontece? Começa a surgir grupos diferentes dentro daquela igreja. O grupo era dividido da seguinte forma, olha só, haviam os judeus de fala grega e os judeus de fala hebraica. O que isso significa? Judeus que foram nascidos e criados em Israel, e judeus que, apesar de serem de uma linha judaica, foram criadas fora do arraial de Israel, ou em Roma, ou na Grécia, ou em outros lugares. E esse grupo parece que não se bicava muito, esse grupo parece que não se dava muito bem. E começou entre eles, queixaram-se, essa palavra aqui significa um murmúrio, começou uma conversa fiada. Não é que alguém chegou para os apóstolos e falou assim, olha, está acontecendo um problema, não foi isso que aconteceu. Começou uma fofoquinha, uma conversazinha, leve, devagar. Olha, você viu? As viúvas de fala grega, elas não estão recebendo os alimentos, não. Os judeus que nasceram aqui, eles não gostam muito da gente que não nasceu aqui, não. Os judeus que foram criados aqui não gostam muito da gente que não foi criada aqui, não. E as nossas viúvas, os nossos necessitados, continuam passando necessidade porque eles não querem distribuir, ou porque eles esqueceram, ou seja lá qual for o motivo. O fato é que começou uma rixazinha dentro da igreja. As viúvas não falaram nada, como quase sempre acontece. Foram outros que tomaram a sua dor. As viúvas não falaram nada, outros tomaram a sua dor por causa desse aspecto de rixa ou de rivalidade que começou a surgir ali no meio da igreja. Então, esse é o problema. Problema esse que a gente vive até hoje. Fala a verdade. É ou não é? Você já chegou aqui nessa igreja, eu vou falar de nós, não vou falar de ninguém não. Tenho certeza absoluta. Você já chegou aqui nessa igreja e falou, não acredito que o fulano vem aqui não. Rapaz, mas como é que é cara de pau desse tanto? E numa igreja? Essa pessoa não tem lógica. É possível que você escolheu o seu lugar de sentar pensando nisso. Não vou sentar nessa ponta de cá, porque o Beltrano senta na ponta de lá, a gente nem se vê. E a igreja lá vai crescer no prédio, então vai ficando cada vez mais fácil da gente fazer isso. Acontece, meu irmão, que isso aqui não é uma coisa que aconteceu única vez na história. Porque nós somos pessoas que têm avaliações diferentes, percepções diferentes, visões diferentes e julgamentos diferentes. Uma das coisas mais extraordinárias que eu vivo como pastor é a oportunidade de conhecer pessoas no seu íntimo. No seu íntimo. E toda vez que eu conheço alguém na sua intimidade, ou seja, no seu coração, eu sempre me surpreendo positivamente. É um negócio impressionante. Porque as pessoas são más, mas ao mesmo tempo elas são belas demais. Meu irmão, quantas vezes minha irmã sofria muito isso. Deixa eu dar um exemplo, para não correr o risco de eu falar de alguém. Deixa eu dar um exemplo da minha casa. Minha irmã,
Eu não sei, ela já veio aqui na igreja algumas vezes, mas talvez vocês não se lembrem. Minha irmã tem uma postura meio, como é que eu vou dizer assim? Eu não sei usar a palavra bonita, meio galuda, sabe? Ela anda assim, é sempre saltão, cabelo arrumado, aquelas patadas que anda assim, sabe? E sempre, desde mocinha, ela é assim. E a gente chegava numa escola, a gente mudou muito na nossa vida. O máximo que eu estudei num tempo de uma escola foi 1 ano e meio, foi o máximo que eu estudei. Mas é porque eu mudava mesmo. E ela, em uma semana, ela era amada por metade da escola e odiada pela outra metade. E sempre me diziam, sua irmã é muito metida, arrogante. E é possível que até hoje, ao vê-la, num primeiro momento, você tenha essa impressão, por causa da postura, da maneira que ela se posiciona, etc. e tal. Mas ao conhecê-la, você vai ver que é isso. Não, estou brincando, não é isso não. Você vai ver que é diferente. Você vai ver que é diferente, que não é exatamente assim. Você vai ver que ela tem um coração lindo e belo. Eu estou dando esse exemplo, meu irmão, porque muitas vezes nós temos exatamente essa impressão. Observe que o texto bíblico não diz que as viúvas foram deixadas de dar alimento a elas por intencionalidade de quem quer que seja. Pode ser que estava acontecendo um processo de negligência, de não prestar atenção, simples assim. Mas o problema é que a nossa mente é criativa demais para o mal. Então, quando algo não acontece, ou quando alguém faz alguma coisa que a gente acha que é para nós, a gente logo toma uma narrativa extraordinária na nossa mente para falar, aquela pessoa me odeia. Aquela pessoa veio de verde hoje só para me provocar. E essa pessoa nem sabe quem você é, assim, com todo respeito. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nós fazemos assim, e pode ser, eu estou levantando uma hipótese que vários teólogos levantam, porque há duas hipóteses aqui. Ou de fato mesmo, os judeus de fala hebraica estavam negligenciando propositalmente as viúvas de fala grega, ou simplesmente houve uma negligência por falta de atenção. O que é mais provável, por quê? Porque já fazia parte da lei judaica cuidar justamente daqueles mais necessitados. Então é mais provável que o que esteja acontecendo aqui é um processo de negligência, alguém não prestou atenção. Observa que não tem ninguém liderando esse processo, era um processo orgânico. À medida que talvez alguém falava, fulano está precisando, então vamos lá ajudar. Beltrano está precisando, vamos lá ajudar. Vai ver, tinha umas viúvas lá que ninguém falou nada, elas também não falaram nada e pronto. Foi isso. Mas isso já foi razão suficiente para criar um grande obstáculo no crescimento da igreja. Porque, meu irmão, se tem um negócio que Satanás gosta de fazer, é criar obstáculo para o crescimento da igreja. Primeiro, Satanás, eu não tenho dúvida disso, ele arquitetou no coração daqueles homens do Sinédrio, provocou no coração daqueles homens do Sinédrio uma ameaça. Depois, foi uma perseguição intencional, eles prenderam aqueles homens. Mas Deus foi poderoso demais e não deixou que eles permanecessem presos. E a igreja continuou crescendo, dia a dia ela ia crescendo. 3.000 num dia, 5.000 no outro, 1.000 no outro, 2.000 no outro. Imagina, um crescimento da igreja assim. Numa semana a igreja tem, 10, 15, 20 mil pessoas. Numa semana. Olha que loucura. Então agora, as setas inflamadas do inimigo, como o apóstolo Paulo chama lá em Efésios capítulo 6, começaram a ser jogadas no meio da igreja. E um começou a olhar para o outro de um jeito diferente. E um começou a perceber o outro de um jeito diferente. E um começou a murmurar do outro. Ninguém falou com os apóstolos. O que o texto dá a entender aqui é que o barulho se tornou tão grande que chegou até os apóstolos. Terry Trivett, comentando esse texto, ele diz o seguinte: se alguma vez houve uma congregação humana perto de ser perfeita, foi essa. No entanto, não foi perfeito.
Mesmo sendo uma igreja sagrada, ainda era uma igreja humana. E, portanto, a possibilidade de haver um conflito ainda existia. Esse grupo nos lembra da possibilidade sempre presente do conflito entre nós, independentemente de quão boa e agradável nossa igreja possa parecer. Eu sempre tenho dito o seguinte: pode até existir uma igreja boa igual a nossa, mas melhor não tem não. Alguém pode até empatar com a gente, mas melhor não tem não. Mas isso significa que nós não temos dificuldades, conflitos e adversidades? É claro que não, temos. Temos. Agora, a grande pergunta é a seguinte: como que nós vamos lidar com esse negócio? Porque os conflitos vão vir. Os conflitos virão. Os conflitos virão no nível de relacionamento conjugal. Os conflitos virão no nível de relacionamento comercial. Os conflitos virão no nível de relacionamento de amizade. Eles virão. A questão então agora é: como que você vai lidar com esses conflitos? Como que você vai encarar esses conflitos? E aí olha só o que diz em segundo lugar, que a gente precisa anotar aqui: como lidar com os conflitos. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Aqui a gente precisa entender algumas coisas. Primeira forma de você lidar com o conflito: encare ele. Encare ele. O que os discípulos fizeram? Vamos reunir todo mundo. Porque o conflito, ele tende a dividir. Ele tende a nos afastar. Os discípulos fizeram o contrário: vamos reunir. Chama a galera, chama todo mundo. Chama todo mundo. Vamos expor o problema. Eles tentaram investigar quem foi que falou, o que falou, por que falou, quais são as viúvas, o que não sei o que, papapá. Eles tentaram fazer isso? Ficar cutucando esse negócio? Não, porque qual era o problema? O problema, o fato era que tinha pessoas que estavam com necessidades físicas que não estavam sendo atendidas. Esse era o verdadeiro problema. Podia ser viúva, podia não ser viúva, podia ser criança, podia não ser criança, podia ser idoso, podia não ser idoso, não interessa. O que interessa é que tinha pessoas que estavam sendo negligenciadas no processo do serviço dos alimentos. Esse era o problema. Então, o que eles encaram? O problema. Une todo mundo e vamos encarar o problema. Deixa eu dar um exemplo aqui, muito legal. Vou usar, já que eu estou falando da minha irmã hoje mesmo, aí eu tomo uma bronca só. E aí, acontecia muitas vezes o seguinte: eu e minha irmã, a gente brigava muito, mas assim, muito mesmo. Na adolescência, então, não sei nem quantas vezes a gente brigava. E quase todas as vezes a gente tinha uma briga para convencer os meus pais quem foi que começou. Foi porque ela, foi porque ele, foi porque assim, foi porque assado, foi porque isso, foi porque aquilo. E a gente não lidava com o problema. A gente lidava com o desejo de jogar uma culpa maior em cima do outro. Está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Mas beleza, eu cresci, me formei, fiz faculdade, agora fiz teologia, virei pastor. E aí a gente vem para uma igreja, começa a pastorear pessoas, e aí vem um casal passando dificuldade, com problemas, com conflitos, e a gente senta com esse casal. Adivinha o que acontece? Exatamente a mesma coisa. Pastor, você não sabe, é porque essa mulher é assim. Não, mas ela está falando isso, mas ela também é assim. E o problema? Ninguém nem sabe mais qual que é o problema. Eles não sabem nem porque estão discutindo mais. Qual é o problema de vocês? O problema foi que em 1814 ela falou que eu era isso ou que eu era aquilo. Não, esse não é o problema. Vocês estão entendendo? Quer aprender a resolver conflitos com princípios bíblicos? Pessoas cheias do Espírito Santo? Unir ao invés de
afastar, que esse é outro problema. A gente está com um desafio, a gente está com um conflito, o que a gente tende a fazer? A afastar do outro. Esse não é o princípio bíblico. O princípio bíblico é, vamos encarar isso juntos. Segundo o princípio bíblico, eu vou lidar com o problema, não é com a causa, não é com o porquê, não é o que falou, não é o que deixou de falar, porque o problema é que precisa ser resolvido. O problema é que precisa ser resolvido. Outro princípio interessante, olha só, presta atenção nisso aqui. Eles disseram o seguinte: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Eu queria que você percebesse o seguinte: você acha que eles estão falando isso aqui porque eles se achavam melhores? Nós não somos bons o suficiente para ficar servindo mesa. Você acha que era isso que eles estavam querendo dizer? Você acha que é isso que os apóstolos estão querendo dizer? É claro que não, eles estão querendo dizer o seguinte: olha, nós temos uma missão muito importante, nós existimos como igreja com um propósito fundamental de proclamar o Evangelho, de propagar o Evangelho, e nós, os discípulos, somos selecionados por Cristo para liderar esse movimento. Então não é certo que a gente deixe de fazer o que é mais importante para fazer aquilo que é menos importante do ponto de vista da missão. Aqui uma lição interessante, meu irmão. Igreja tem um propósito essencial. Qual é? Proclamar o Evangelho, pregar o Evangelho, fazer o Evangelho se expandir. Esse é o propósito essencial da igreja. Uma igreja, ela pode ser bonitinha, ela pode ter bons programas, ela pode ter um programa social belíssimo, ela pode ter uma série de atividades extraordinárias, mas se ela não serve como propósito principal, pregar, proclamar e ensinar o Evangelho, ela não está cumprindo o propósito para o qual ela foi chamada. Ela não está cumprindo. O terceiro princípio é você não se distrair da verdadeira missão. Não se distrair da verdadeira missão. Porque os conflitos, eles estão aí para isso. Para distrair a gente. Para fazer a gente esquecer porque nós estamos juntos num casamento, por exemplo. Para fazer a gente esquecer porque nós estamos inseridos num corpo de uma igreja. Para fazer a gente esquecer porque nós desenvolvemos essa atividade de trabalho. Os conflitos nos distraem, faz a gente perder a missão, a perspectiva da missão, o objetivo da missão, e a gente fica preso, correndo como um cachorro atrás do próprio rabo. Porque no fim das contas, demos mais atenção às circunstâncias do problema do que ao problema em si. Então os discípulos falam: olha, nós temos uma missão muito clara. Não é certo que a gente negligencie essa missão principal e essencial para cuidar desse negócio aí. Então, vamos dividir tarefas. Olha que coisa maravilhosa. Aprenda a dividir tarefas. Aprenda a dividir tarefas. Olha só, irmãos, escolham entre vocês, presta atenção nessa linguagem. Era para escolher fora do povo? Não. Dentro do povo, entre vocês, homens, podia ser mulher? Não, tinha que ser homem mesmo. Aqui a palavra tem a ver com homem, macho, de verdade. De bom testemunho, ou seja, que tem uma boa reputação, que é cheio do Espírito, o Espírito aqui é o Espírito Santo, e que é cheio de sabedoria. Sabedoria aqui tem a ver com discernimento. É uma pessoa que tem uma boa opinião sobre as coisas. É uma pessoa que tem clareza de visão. O que está sendo criado aqui nesse momento é o que nós chamamos hoje de diáconos. Você percebeu que nas últimas semanas os nossos diáconos estão com a camisetinha bonitinha? Tá legal, né? Bonitinho, diaconia e tal, certinho. Para você saber identificá-los no caso de uma dificuldade, no caso de um problema aqui que surja, você precisa de alguma ajuda. Essas são as pessoas certas para te orientar. É certo, presta atenção nisso aqui, meu irmão. É certo, eu estou pregando aqui. Alguém precisa ir no banheiro, e eu falo assim: pessoal, só um minutinho, vou levar essa pessoa lá no banheiro e já volto. É certo eu fazer isso? Vocês acham que isso seria sábio, prudente? E para a missão seria o certo a ser feito? Não, é claro que não.
Porque nós estamos aqui reunidos como igreja com um propósito principal. Qual é o propósito principal? Sermos edificados pela palavra de Deus. Crescermos no nosso relacionamento com Deus por meio da sua palavra. E como pastor da igreja, eu fui chamado para exercer essa função. Significa que eu não posso conduzir alguém ao banheiro? É claro que não, posso conduzir alguém ao banheiro, sem problema nenhum. Sem crise. Sem crise. Mas percebe o propósito da missão? Percebe o propósito da missão? Agora, quais são as escolhas que você tem feito nesse processo de dividir tarefas? E aí eu estou tentando expandir isso aqui para a sua realidade da sua vida. Quem são as pessoas que você tem desenvolvido parceria? Parceria. Deixa eu entrar num vespeiro aqui muito importante. As pessoas costumam usar um texto do Novo Testamento que fala sobre julgo desigual para falar sobre relacionamento conjugal. Eu não vou entrar no mérito da questão aqui, mas eu quero deixar claro o seguinte: quando o texto fala sobre julgo desigual ali, ele está falando de um relacionamento comercial, não é de um relacionamento conjugal. E aí ficou pior, não ficou? Fala a verdade. Ou seja, o texto está dizendo que nós não podemos desenvolver uma parceria de sociedade com alguém que não está caminhando nos mesmos princípios e valores que nós. Isso pode ser estendido ao casamento? Eu até acredito que sim. Mas não pode ser negligenciado esse primeiro intenção do autor do texto. Com isso, meu irmão, eu quero dizer o seguinte: quem são as pessoas que você tem escolhido na sua caminhada de vida? Aqui são princípios básicos para o desenvolvimento da função do diaconato. Não estou dizendo que todas as pessoas que você tem que escolher caminhar tem que ser homem, não pode ser mulher. Não estou dizendo que todas as pessoas têm que ser isso ou que tem que ser aquilo. Não. Mas vale a pena você imaginar o seguinte: seria bom eu desenvolver uma parceria comercial, de amizade, de relacionamento conjugal, de qualquer nível que seja, de pessoas que dêem um bom testemunho. Você acha que isso é bom? Pessoas que dêem um bom testemunho, pessoas que são cheias do Espírito Santo, pessoas que têm discernimento e sabedoria. Você acha que isso vale a pena? Dá para a gente carregar isso para a nossa vida? Vale a pena caminhar com esse tipo de pessoa? É claro que vale. É óbvio que vale. Mas quais são as escolhas que você tem feito? Quais são as pessoas que têm te rodeado? Quais são as pessoas que têm te cercado? Quais são as pessoas que você, quando tem o poder de escolher, de caminhar junto, você tem caminhado? Porque às vezes você está se cercando de pessoas que estão te conduzindo para uma direção completamente oposta à missão de glorificar o nome do Senhor. Está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Eu estou claro? Nós precisamos desenvolver esses princípios, fazer boas escolhas, caminhar com pessoas que realmente vão nos ajudar no desenvolvimento da nossa missão principal. Qual é a sua missão principal? Você, já que professou a fé em Cristo Jesus, qual é a sua missão principal? Glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Mas de repente você tem feito más escolhas que te impedem de caminhar nessa direção. Te impedem de caminhar nessa direção. Então vocês escolham aí. Quem escolher é o próprio povo, por isso que nós temos eleição para diácono aqui na igreja. Quem escolhe é a própria assembleia. Quais são essas pessoas que têm que ser escolhidas? Tem que ser homem, tem que ser... O 7 aqui era um número que eles escolheram lá, mas não necessariamente precisa ser 7. Precisa ser, dar bom testemunho, ser cheio do Espírito e ter sabedoria. Então, seriam pessoas que realmente vão conduzir, nesse caso, de maneira correta a igreja para a glória do nome do Senhor. Para a glória do nome do Senhor. Observe o que Criswell diz aqui, que eu acho que é muito interessante. Olha só. Este incidente não foi principalmente um caso da igreja primitiva resolvendo seus problemas sociais, pois resolveu o problema com rapidez. O episódio aponta para uma primazia, ou seja, uma prioridade da palavra de Deus, que sempre manteve a morte da ressurreição de Cristo em primeiro plano.
Quando o evangelho deixa de ser aquilo que conduz a igreja, que conduz o seu casamento, que conduz a minha vida, que conduz a sua empresa, que conduz as suas escolhas de amizade, que conduz as suas escolhas da vida, quando o evangelho deixa de ser o centro da sua vida, deixa de ser o centro da sua história, você não está arrumando um conflito puramente com alguém ou com a igreja do Senhor, você está arrumando um conflito com o próprio Senhor, porque você está se cercando de circunstâncias e pessoas que te impedem de glorificar a Deus com toda a intensidade que você poderia fazê-lo. Ao resolver o conflito aqui, qual era o que estava na mente dos apóstolos e dos discípulos? Nós precisamos continuar vivendo para a glória de Deus. Nós não podemos deixar que essas coisas nos impeçam de avançar. Nós não podemos deixar que essas coisas parem ou que nós percamos a missão. Você se lembra da sua missão? Vou perguntar e agora vocês respondem, tá bom? Vamos lá, acabei de responder agora, hein, gente? Vamos lá. Qual é a sua missão? Bom, agora todo mundo já pegou a cola, vamos mais forte. Qual é a sua missão? Faltou convicção, eu achei ainda. Vamos mais forte, bonito? Deus está vendo, hein? Você lembra quando a nossa mãe falava assim, Deus está vendo? Qual é a sua missão? Glorificar a Deus. E aí uma pergunta para você pensar: você tem feito isso? Essa é realmente a sua missão? Essa é realmente a sua missão? Essa tem sido a sua missão? É nessa perspectiva que você tem sido mãe, esposa, amiga, empresária, trabalhadora? É nessa perspectiva que você tem sido esposo, amigo, pai, filho? Qual é o poder da cura do conflito quando ele é movido pelos princípios do Espírito Santo ou pelos princípios do Evangelho? Olha só, tal proposta agradou a todos. Todo mundo ficou feliz com a proposta dos apóstolos. Essa ideia é boa, hein? Boa, os apóstolos continuam fazendo o que está fazendo. A gente agora deixa de ter esse trem bagunçado, desorganizado que nós estamos tendo aqui, que ninguém sabe o que dá, quanto que dá, para quem que dá. Vamos colocar liderança nesse negócio, vamos escolher bons líderes nesse negócio, e aí ninguém é negligenciado nesse processo. Então todo mundo ficou feliz, todo mundo ficou alegre, todo mundo ficou satisfeito, e então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Provavelmente tem esse destaque no nome de Estevão aqui, porque ele já era um cara muito bom. Ele já era um cara muito conhecido no meio da igreja, como alguém de destaque, de bom testemunho, de pregador do Evangelho, o mesmo Estevão que daqui a algumas semanas nós vamos ver como ele foi morto. E aí escolheram Filipe, Prócopo, Nicamor, Timon, Parnéias e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Isso aqui é maravilhoso. Porque qual era o problema? Vocês lembram qual que era o conflito? O povo judeu de fala grega estava em conflito com o povo judeu de fala hebraica. Então o judeu original aqui, pelo menos ele se sentiu assim, estava meio chateado e meio de conflito com o judeu falsificado aqui, porque não foi criado lá. Então havia esse conflito aqui, certo? Na hora de escolher os diáconos, quem que eles escolheram? Um judeuzão top, Estevão, topzera, judeu, show de bola, bacana, e escolheu Nicolau. Um cara que nem judeu não era. Um cara que nem fazia parte do arraial. Ele nasceu em Antioquia. Isso era território romano, isso não tinha nada a ver com o judaísmo. Ele foi convertido no processo. O que significa dizer que, ao resolver aquele conflito, também curou corações. Porque quem escolheu? A Assembleia. E a Assembleia escolheu um cara que não era judeu. E eles estavam com preconceito com judeus que não eram de fala hebraica. Percebe esse movimento? O preconceito e as barreiras étnicas que tinham sido colocadas por causa daquele conflito foram completamente resolvidas quando tudo foi resolvido a partir da perspectiva do Evangelho. Por quê? Porque no fim das contas não foram só o conflito em si que foi resolvido, mas corações foram curados. Corações foram curados.
os corações foram transformados. As decisões foram movidas pelo poder do Evangelho e para glorificar o nome de Deus. Verso 6, apresentaram esses homens aos apóstolos, aos quais oraram, eles impuseram as mãos. Era tipo um ritual, dando ali a eles esse status de liderança da diaconia. Assim a palavra de Deus se espalhava. Qual foi a consequência disso? Olha só, meu irmão. A igreja resolveu o conflito, os preconceitos acabaram, a igreja se tornou plural de bom grado, porque, veja bem, nós somos pessoas diferentes, não somos? Nós pensamos diferentes. Hoje nós somos muito mais plural do que naquele tempo. Nós temos posições políticas diferentes. Não deveríamos ter, mas temos. Quando eu digo não deveríamos ter, é porque o Evangelho sempre está acima de qualquer posição política. Toda posição política precisa ser encarada a partir da ótica do Evangelho, nunca a partir da ótica da sua própria perspectiva, da sua vontade ou do seu político de estimação. Mas vamos deixar isso de lado. Como eu disse aqui, o pessoal fica até estremecido quando a gente fala a palavra política. Mas nós temos posições diferentes, na prática a gente tem. Nós temos posições educacionais diferentes. Nós temos posições educacionais diferentes. Nós temos posições sociais diferentes, econômicas diferentes. Não é verdade? Há muita pluralidade no nosso meio. Isso deve ser motivo para nos afastar ou para nos unir? Depende. Se o Evangelho for o caminho e a forma pela qual nós nos relacionamos com o outro, nós vivenciamos a experiência como igreja, então isso vai nos unir, porque eu aprendo com a experiência do outro. Eu aprendo com a pluralidade. Eu aprendo. E é lindo aprender, é maravilhoso aprender. É uma visão diferente, uma perspectiva diferente, uma maneira de ver diferente. E isso traz crescimento para nós. Isso traz crescimento para nós como igreja, como sociedade, como pessoa, como indivíduo. Mas, se eu olho a partir do meu próprio umbigo, então o que vai acontecer? Preconceito, divisão e afastamento. É isso que vai acontecer. Percebe como é interessante, como é necessário nós lidarmos com os nossos conflitos da perspectiva do Evangelho? Eu estou tentando trazer isso de forma bem clara, porque eu não estou querendo trazer isso só no âmbito da igreja. Eu quero mostrar que isso tem a ver com a sua vida real. Isso tem a ver com o seu trabalho, isso tem a ver com o seu casamento, isso tem a ver com a sua amizade, isso tem a ver com sonhos e projetos que você pensa em desenvolver na vida. Mas olha só, eles resolveram as coisas a partir do Evangelho. E qual foi a consequência disso? A consequência disso é que a igreja continuou crescendo. Ela tinha crescido muito, veio o conflito, deu uma travada. Eita, agora lascou. Não, eles resolveram a partir do poder do Evangelho. O Espírito Santo movimentou corações, curou corações, tirou preconceitos, barreiras. Foi tudo aberto agora, eles estavam andando unidos um no outro e na perspectiva de glorificar o nome do Senhor. Por causa disso, o testemunho deles impactou outras vidas, que ainda trouxe mais crescimento àquela igreja. E o mais impactante aqui é o verso seguinte, que diz assim: crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Sacerdotes aqui, a maioria dos comentaristas, eles concordam em dizer que se tratava dos saduceus. Os saduceus são justamente os caras que prenderam os apóstolos por meio do sinédrio. Ou seja, aqueles que outrora estavam perseguindo o Evangelho, por causa do testemunho de amor que aquela igreja estava dando ao resolver conflitos, eles estavam agora se convertendo ao Evangelho também e obedecendo aquela fé. Nós precisamos crescer muito. Imagine casamentos que existem na igreja serem vitrines positivas para pessoas que querem casar lá fora. Imagine comerciantes que vivem o Evangelho e conduzem o seu comércio com base no Evangelho serem inspirações para pessoas que querem almejar também ser um comerciante. Agora, sobretudo, imagine pessoas perdidas, procurando respostas para a lógica da vida, com o coração completamente desestruturado,
E por causa de olhar a igreja, pessoas que dão bom testemunho do Evangelho, pessoas que sabem lidar com os seus conflitos de maneira madura, amorosa e graciosa, eles agora olham para essas pessoas e dizem: eu quero também a minha vida conduzida nessa mesma perspectiva. Eu quero ter o casamento que o fulano tem, eu quero ter a leveza que o Beltrano tem, eu quero encarar a dor como o ciclano encara. Porque é isso, meu irmão, é isso que a igreja cheia do Espírito Santo provoca em pessoas fora da igreja. É isso que a igreja provoca. Um bom testemunho, um testemunho inspirador, inspirador. Eu quero ler ainda essa citação de Adrian Rogers. Ele diz o seguinte: resume essa primeira sessão observando que onde há vida saudável, há crescimento. Onde há crescimento saudável, há problema. Onde há problemas, há soluções dadas por Deus. Onde há soluções dadas por Deus, há um crescimento ainda maior. Você sabe por que essa igreja primitiva cresceu tanto? Porque toda vez que o diabo atacou, eles foram até Deus e Deus contra-atacou. É por causa disso. Você sabe por que você não consegue resolver conflitos, seja ele quaisquer que forem? Porque você encara os conflitos a partir da perspectiva do seu coração e não a partir do Evangelho. Por isso seus conflitos são mal resolvidos. Por isso não há leveza, não há cura de coração. Para que os conflitos sejam bem resolvidos, é preciso você atacar, não com a sua perspectiva, mas usando a linguagem de Paulo em Efésios capítulo 6, mais uma vez, mas com a armadura de Deus, com os princípios do Evangelho, com o poder do Evangelho, com a ação do Evangelho, Amém? O que fazer então? Eu sei que eu já tentei ser o mais prático possível aqui, em diversos pontos, mas eu quero apenas resumir aqui essa perspectiva. Primeiro, o conflito é uma possibilidade, mesmo para aqueles que estão cheios do Espírito. Você precisa ter isso em mente, meu irmão. Não é possível que aquele crentezinho de mente, aquele pastor está com conflito? Tá. É isso mesmo. Conflito vai ter, briga vai ter, confusão vai ter, divergência vai ter. Mas não é cheio do Espírito Santo? Mas é cheio do pecado também. O coração continua corrompido, a obra ainda não foi completada, só na glória eterna. Então até lá vai ter briga. Isso me faz pensar sobre a realidade. Eu sempre tenho falado sobre isso, talvez por causa do nosso contexto aqui, onde a gente tem muitos casais, mas me faz lembrar da realidade do casamento, onde pessoas estão vivendo frustradas porque estão na expectativa de ter um casamento perfeito, sem briga, sem discussão, sem ninguém falando nada de mal para ninguém. Deixa eu te falar um negócio, só na glória. Aqui é briga, conflito, discussão. Aqui o bicho pega. Talvez os 6 primeiros meses, de boa, né? Só love, amor, aquele negócio todo. Depois, assassinato e por aí vai. Desejo, viu gente? Desejo. Agora a questão é, se o conflito vai vir, como é que você vai encarar esse negócio? Porque o problema vai continuar existindo, meu irmão. Se você não encarar da perspectiva do Evangelho, seu coração não vai ser curado, sua vida não vai ser transformada, seu casamento não vai ser restaurado. Você entendeu esse negócio? É da perspectiva do Evangelho, não é da perspectiva do seu desejo. Tem alguns problemas, alguns conflitos, nós vamos jogando debaixo do tapete aqui, pisa em cima, não deixa esse negócio sair não. Não adianta, você vai virar um câncer e não vai resolver nada. Então abre seu coração e vai resolver isso a partir dos olhos do Evangelho. Pastor, mas daqui um mês vai acontecer de novo. Vai acontecer.
Essa igreja aqui não passou muito tempo não, já teve problema de novo. Teve problema de novo. Mas é assim, isso é normal. O extraordinário é viver essa experiência a partir do Evangelho. Isso é o extraordinário. É experimentando sempre cura. Sempre cura. Segundo lugar, o conflito existe por causa dos nossos erros ou mal entendidos. Ou seja, a gente não tem absoluta convicção se as viúvas estavam sendo negligenciadas por intenção ou simplesmente porque ninguém prestou atenção. Mas o fato é que tinha um problema ali. Talvez você não goste de alguém porque você elaborou no seu pensamento uma narrativa poderosíssima, criativa demais. Você nunca deu nem bom dia, nem boa tarde para aquele indivíduo. E eu volto a dizer, gente, é surpreendente você se dar a conhecer para alguém e você receber de alguém, é surpreendente. É maravilhoso você ver pessoas querendo amor, querendo se dar a conhecer. Eu sei, a gente é meio cascudo, né? Não precisa de ninguém. Não precisa de ninguém, está tudo bem na minha vida. Está nada. Você foi criado para a coletividade. Adão, que era perfeito, Deus olhou e falou: não está bom? Precisa dar uma mulher para esse cabra. Ele precisa estar no plural, ele precisa ser coletivo. O indivíduo não foi feito para ser individual. Nós somos feitos para o coletivo. Para o coletivo. Terceiro, para lidar com conflitos é preciso, aí ó, se você não anotou antes, está aí, união e não divisão, não se distrair, olha na missão, foca na missão, não perde a missão de propósito não desistir, eu tentei mas não deu certo, não, continua, persevera. E quarto, glorificar a Deus, glorificar a Deus. Eu disse aqui num dos encontros que nós estamos tendo pela manhã, que glorificar a Deus é sempre a resposta certa. Qualquer pergunta que te fizerem sobre Deus, você fala glorificar a Deus, está certo, está sempre certo, porque a resposta é sempre glorificar a Deus. Quarto, é preciso se adaptar às novas necessidades. Preste atenção nisso aqui, meu irmão. Nós nos acostumamos a fazer certas coisas sempre da mesma forma, e não estamos abertos a mudarmos, a nos adaptarmos às novas realidades. Pois os apóstolos mostraram que o caminho é diferente. Tem um problema aqui, gente, está um murmurinho, está briga, está confusão, a igreja está se desfazendo. Vamos encarar esse negócio, qual que é o problema? Vamos resolver isso aí. Não é negando, mas é justamente encarando o problema, se adaptando às novas necessidades e às novas realidades. Não é assim que a gente tem que fazer aqui agora? Você está tendo que entrar, passando por um caminho de brita, as mulheres não estão vindo de salto, ou as que estão vindo estão passando o caminho inteiro assim, eita brita maldita. A gente teve que se adaptar, está dando uma volta, você acabou de descobrir como você está sedentário, porque você caminhou 50 metros, chegou aqui, mas é adaptar, é isso aí. Daqui uns dias vai ter a escadinha, tudo bonitinho, belezinha, mas até lá vai ser essa a realidade. E assim é a sua vida, você sempre precisa se adaptar. Quinto, é preciso dividir tarefas e permitir a pluralidade, isso na realidade da igreja. Não dá para uma pessoa caminhar sozinho, não dá para uma pessoa decidir sozinho, não dá para uma pessoa fazer tudo sozinho. É preciso dividir tarefas. E é preciso permitir a pluralidade. Pessoas diferentes, com talentos diferentes, com visões diferentes. Isso não é ruim, isso é maravilhoso. Porque é assim que a gente cresce. Então, para com esse negócio no mundo que a gente está hoje, onde a gente quer se associar só com quem pensa igual a gente, onde a gente quer se associar só com quem anda com a mesma roupa que a gente anda, a gente quer se associar só com quem... Não.
se permita conhecer o outro, se permita dar a conhecer pelo outro, se permita abençoar o outro com o seu conhecimento e também receber novos conhecimentos do outro. A pluralidade é positiva, é bênção. É bênção. Sexto, é preciso escolher bem os seus líderes. Seus líderes. Escolha bem eles. Escolha bem as pessoas com quem você vai caminhar. Os princípios já foram expostos aqui. Escolha bem. Escolha bem seus amigos. Escolha bem seu patrão. Escolha bem seu empregado. Escolha bem. Escolha bem. Escolha bem. Sétimo e último. Conflitos encarados pelo Evangelho geram, olha só que maravilha, alegria, união, boas escolhas, pessoas impactadas pelo Evangelho e glorificação de Deus. Como que eu sei se os meus conflitos foram de fato resolvidos? Você está feliz? Houve mais união? Você fez boas escolhas? Pessoas testemunharam do poder do Evangelho diante desse conflito? O nome de Deus foi glorificado? Então, de fato, você resolveu, a parada foi 100% resolvida. Se não, é preciso refazer o caminho e é preciso resolver esse conflito de maneira mais assertiva. Eu quero terminar então com essa frase. Através do Evangelho, não apenas conflitos são resolvidos, mas corações são curados. E talvez essa seja a grande diferença de resolver um conflito da perspectiva do Evangelho e de simplesmente resolver um conflito. Você pode até superar um problema, você pode até superar um conflito que você tem com alguém, mas a mágoa ainda está lá, a raiva, o ódio, a frustração ainda está lá. Mas quando isso é superado pelo poder do Evangelho, seu coração é curado, sua alma está leve, você anda sem peso, você anda tranquilo, porque então eu fui curado pelo poder do Evangelho. Amém? Eu quero terminar dizendo isso aqui, vou terminar mesmo. Eu sei que você está me ouvindo aqui, e provavelmente você já pensou assim: pastor, você está falando aí, bonito demais, bacana demais, história linda, mas fazer isso, pastor, é difícil demais, eu não dou conta, eu não tenho força, eu não sei nem por onde começar. Então eu quero dar alguns conselhos práticos para você. Em primeiro lugar, ore. Ore. Os apóstolos não podiam deixar o ministério deles, porque o ministério deles envolvia oração e propagação do Evangelho. Ore. Peça discernimento de Deus, peça sabedoria do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo de Deus. Segundo lugar, busque ajuda. Busque ajuda. Busque ajuda com pessoas certas. Pessoas que dão bom testemunho, pessoas que são cheias do Espírito, pessoas que são sábias. Busque ajuda, para que então vocês possam caminhar juntos na resolução de 1, 2, 3, 10, 20, 100 mil conflitos que sejam. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, ó Deus. Agradecer ao Senhor, ó Deus, pelo privilégio extraordinário e maravilhoso que tivemos aqui de meditar na Tua Palavra, Pai, de forma tão prática, tão real para as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor de fato aplique essas verdades sobre nós, ó Pai, que nós possamos crescer no Senhor, ó Pai, que nós possamos ser uma igreja madura, Deus. Eu quero orar por essa igreja, a igreja presbiteriana do Petrópolis, ó Pai. Nos ajuda a desfrutar, que seja um pouco dessa experiência que a igreja de Atos desfrutou, ó Pai. Que possamos ser uma igreja que dê testemunho do Evangelho do Senhor nessa cidade. Que pessoas sejam impactadas, porque pessoas aqui dessa igreja vivem para a glória do Teu santo nome, ó Pai. Que pessoas busquem ao Senhor, se rendam ao Senhor, confiem no Senhor, se arrependam dos seus pecados, ó Pai, porque foram impactadas pelo testemunho do Evangelho vivo do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, use essa igreja com poder, use essa igreja com ousadia, ó Pai, dê as estratégias corretas, ó Pai, levante as pessoas certas com disposição sincera de servir a Ti, ó Pai, para que de fato nós possamos lá na frente testemunhar
de que o Senhor nos moveu, de que o Espírito do Senhor nos moveu, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, venha sobre os nossos corações, ó Pai, assim oramos a Ti. Amém, amém e amém.